O dia em que o mar deixou de ser um inimigo. Eduardo sempre amou o cheiro do mar. Desde criança, o aroma salgado da brisa, o barulho das ondas quebrando na areia e o sabor dos peixes fritos na beira da praia eram algumas das poucas coisas que o faziam esquecer, por alguns instantes, a vida difícil que levava. Mas aos 19 anos, esse amor virou um pesadelo. Tudo começou com uma coceira insistente na garganta depois de comer um prato de moqueca em um restaurante na praia de Copacabana. Ele achou que fosse apenas uma irritação passageira, mas em questão de minutos, seus lábios começaram a inchar, a respiração ficou curta e uma urticária vermelha e quente se espalhou pelo seu corpo. Foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram: alergia grave a peixes e frutos do mar. Se você comer qualquer coisa do mar novamente, pode ter um choque anafilático e morrer, disse o médico com seriedade. Eduardo saiu de lá com uma receita de antialérgicos, uma lista de restrições e um peso no peito que não era só medo, era como se uma parte da sua vida tivesse sido roubada. Os anos passaram, e Eduardo aprendeu a conviver com a alergia. Evitava qualquer lugar que servisse peixe, carregava remédios na bolsa e, nas raras vezes que ia à praia, sentia uma pontada de tristeza ao ver as barracas de camarão e os pratos fumegantes que nunca mais poderia provar. Mas o pior não era só a restrição alimentar. A alergia o impedia de trabalhar em restaurantes, algo que ele sempre sonhou, pois adora cozinhar. Sem qualificação para outras áreas, Eduardo passou a fazer bicos como entregador, mas o salário mal dava para pagar o aluguel do quartinho que dividia com o irmão mais novo, Lucas, de 16 anos, depois que sua mãe faleceu de câncer 2 anos antes. Foi numa tarde de chuva, quando Eduardo voltava exausto de mais um dia de entrega sob sol forte, que Lucas, sentado na porta do quartinho com um folheto na mão, olhou para ele e disse: Irmão, eu sei que você não gosta dessas coisas, mas a moça da igreja falou que hoje tem uma reunião especial para quem está passando aperto. Eles falam que Deus cura, liberta, muda a vida das pessoas. A gente não tem nada a perder. Eduardo franziu a testa. Ele não era de frequentar igrejas. A última vez que tinha entrado em uma foi no velório da mãe, e saíra de lá com mais dúvidas do que respostas. Mas o desespero falava mais alto. Que igreja é? Universal do Reino de Deus. Fica ali na rua principal, perto do mercadinho. Ele suspirou, tirando a camisa suada. Tá bom. Vamos. A igreja estava lotada. O som dos louvores enchia o ar, e Eduardo sentiu um arrepio ao entrar. Não era só o clima de emoção, era como se algo ali fosse diferente. Um pastor, com voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé que move montanhas. Deus não muda a situação, Ele muda a gente por dentro para a gente mudar a situação, gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém e palmas. Eduardo se sentou num canto, de braços cruzados, cético. Mas quando o pastor começou a chamar as pessoas para oração, algo dentro dele se mexeu. Ele viu uma senhora chorando ao receber uma palavra de que seu filho, desaparecido há anos, estaria vivo. Viu um homem se ajoelhar e gritar que estava livre das drogas depois de anos de vício. E então, o pastor olhou na sua direção e apontou. Você ali, de camisa azul. Você veio aqui com uma carga, mas vai sair daqui livre. Venha ao altar. Seu coração disparou. Lucas o cutucou. Vai, irmão. É para você. Com as pernas trêmulas, Eduardo se levantou e foi até a frente. O pastor colocou a mão em sua testa e começou a orar com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Eu determino que o sangue de Cristo lave todo o seu corpo. Você está livre, em nome de Jesus. A igreja inteira começou a clamar, e Eduardo sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Lágrimas que ele não sabia que tinha escorriam pelo seu rosto. Quando o pastor pediu que lhe desse um testemunho, Eduardo, ainda atordoado, balbuciou. Eu tenho alergia a peixe há anos, os médicos falaram que se eu comer, posso morrer. Então hoje você vai provar que Jesus é maior que qualquer diagnóstico. O pastor interrompeu, virando-se para a congregação. Alguém aqui tem um peixe? Um camarão? Alguma coisa do mar? Uma mulher na plateia levantou a mão. Eu tenho um sanduíche de atum na minha bolsa. O pastor sorriu. Traga aqui. Eduardo sentiu o sangue gelar.
Comer aquele sanduíche poderia matá-lo. Mas quando o pastor segurou o pão com atum na sua frente e disse coma, em nome de Jesus, algo dentro dele gritou, confia. Com as mãos tremendo, ele mordeu. Mastigou. Engoliu. E nada aconteceu. A igreja explodiu em gritos de glória. Eduardo caiu de joelhos, chorando sem parar. Não era só a alergia que tinha ido embora, era como se uma corrente de anos de medo, de limitações, de solidão tivesse se quebrado. Nos dias seguintes, Eduardo voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou a noite inteira com centenas de pessoas clamando por milagres. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como um peso, mas como uma aliança com Deus. Quando a gente dá, a gente abre a porta para Ele abençoar, explicava o pastor nas campanhas de fé. Eduardo, que antes mal tinha dinheiro para comer, começou a separar os 10% do pouco que ganhava, e estranhamente, as contas começaram a se ajustar. Um dia, o dono de um restaurante na praia, que também frequentava a Universal, o chamou para trabalhar na cozinha. Ouvi seu testemunho na igreja. Se Deus te curou, Ele tem um propósito para você aqui, disse o homem. Hoje, Eduardo é chefe de um restaurante à beira-mar. Ele cozinha peixes, camarões, lagostas, tudo que antes era seu inimigo. Mas o mais incrível não é só a cura física. É a paz que ele encontrou. Nas vigílias de sexta-feira, quando a igreja fica aberta até de madrugada para oração, ele está sempre lá, ajoelhado no altar, agradecendo. Às vezes, leva pessoas que, como ele um dia, chegam cheias de dúvidas e saem cheias de fé. Deus não muda as coisas só para a gente ficar bem, Ele diz aos que perguntam sobre seu milagre. Ele muda a gente para a gente mudar o mundo. Minha alergia foi embora, mas o que ficou foi a certeza de que, quando a gente entrega o pouco que tem nas mãos dele, Ele multiplica. E toda vez que o cheiro do mar entra pela janela da cozinha, Eduardo sorri. Não é mais um cheiro de perda. É um cheiro de vitória. Um dia, enquanto Eduardo preparava um grande caldeirão de muqueca para servir na igreja após o culto, uma mulher chamada Marisa chegou até ele com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou sua mão com força e sussurrou: Eu não aguento mais, irmão. Meu filho tem a mesma alergia que o senhor tinha. Só que nele é pior. Ele não pode nem cheirar peixe, se não incha todo, fica sem ar. Já levei em médico, benzedeira, até em macumbeiro, por desespero. Nada adianta. Hoje ele tá no hospital de novo, e os médicos disseram que se não melhorar, vão ter que entubar. Eduardo sentiu o coração apertar. Lembrou das noites em que sua mãe o levava correndo para o pronto-socorro, do medo nos olhos dela, da sensação de que ia sufocar a qualquer momento. Mas também lembrou da mão que o segurou quando tudo parecia perdido. Marisa, escuta aqui, ele disse, secando as lágrimas dela com o avental ainda manchado de azeite de dendê. Deus não é Deus só dos médicos, não. Ele é Deus dos impossíveis. Vamos orar agora mesmo pelo seu filho. E depois, você vai levar ele na Universal. Não é para desistir, é para lutar. Ela balançou a cabeça, incrédula. Mas e se piorar? E se Deus não quiser curar ele? Eduardo sorriu, daquele jeito tranquilo de quem já viu o milagre de perto. Se Deus não quisesse, eu não estava aqui hoje, cozinhando peixe para a glória dele. Vamos? Naquela mesma noite, Marisa entrou pela primeira vez na Universal, carregando o filho nos braços. O menino, Lucas, tinha apenas 7 anos, mas o rosto inchado e os lábios roxos faziam ele parecer muito mais frágil. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, Eduardo, que estava ali na frente, sentiu algo estremecer dentro dele. Era como se o mesmo fogo que havia queimado suas alergias anos atrás estivesse ali, pronto para agir novamente. Em nome de Jesus, essa alergia sai agora. O pastor declarou, e a igreja inteira repetiu com fé. Lucas começou a tossir, como se algo saísse de dentro dele. Os olhos, antes vermelhos e lacrimejantes, começaram a clarear. A mãe, trêmula, passou a mão no rosto do filho e sentiu, a pele já não estava quente e inchada. Em questão de minutos, o menino pediu água. Depois, olhou para a mãe e disse: Mãe, tá com fome. Quero comer peixe. Marisa caiu de joelhos no chão da igreja, chorando sem parar.
Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de gratidão. Eduardo se ajoelhou ao lado dela e orou. Obrigado, Senhor. O Senhor não só curou Lucas, como deu para essa mãe uma história para contar. Uma história que vai levar mais gente para perto de ti. No domingo seguinte, Lucas estava na igreja, pulando, brincando, comendo um pedaço de peixe frito que Eduardo tinha preparado especialmente para ele. A notícia do milagre se espalhou, e pessoas que antes duvidavam começaram a chegar, buscando a mesma fé que tinha mudado aquelas duas vidas. Eduardo, agora, não era só o cozinheiro da igreja. Era um testemunho vivo de que Deus não apenas cura, mas restaura. E toda vez que alguém novo chegava com uma necessidade, seja uma doença, uma dívida, um vício ou um coração partido, ele contava sua história. Não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem sabe que o milagre não é só para alguns, é para quem crê. Olha aqui, ele dizia, mostrando as mãos, antes cheias de feridas, agora livres. Deus não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você. Só depende de você entregar. E assim, entre panelas de comida e testemunhos de fé, a vida de Eduardo se tornou um farol. Não era mais o menino que corria do cheiro do mar, nem um homem que se escondeu do mundo. Era um servo de Deus, provando que, quando a gente coloca a vida nas mãos do Senhor, até o que era veneno se transforma em bênção. Um dia, enquanto Eduardo ajudava a servir o café da manhã para os moradores de rua na tenda da Universal, uma mulher chamada Marisa chegou arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava um bebê no colo, envolto em cobertores surrados, e mal conseguia segurar as lágrimas. Ao vê-la, Eduardo sentiu aquele aperto no peito que só vem quando o Espírito Santo toca o coração para agir. Minha filha, o que foi? Ele perguntou, puxando uma cadeira para ela se sentar. Marisa balançou a cabeça, como se não soubesse por onde começar. Então, com voz trêmula, contou que o marido a havia abandonado quando soube que o bebê, Lucas, nasceu com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ele precisava de um transplante urgente, mas ela não tinha dinheiro nem para os remédios. Já havia vendido tudo o que tinha, até o colchão onde dormia, e agora vivia nas ruas, com medo de que o filho não sobrevivesse à noite. Eduardo olhou para aquele rostinho pequeno, pálido, e sentiu uma certeza que só vem de Deus: esse menino vai viver. E vai ser um testemunho. Marisa, você já tentou tudo pelo seu jeito, ele disse, segurando as mãos dela. Agora é hora de tentar pelo jeito de Deus. Vamos orar? Ela hesitou, olhando em volta como se procurasse uma saída. Mas o desespero era maior que a dúvida. Assentiu. Naquele mesmo instante, Eduardo levou mãe e filho para a frente do altar improvisado na tenda. Não havia luxo, não havia multidão, só alguns irmãos que pararam o que estavam fazendo para se juntar em fé. Ele impôs as mãos sobre a cabeça do bebê e começou a clamar, não com palavras ensaiadas, mas com a mesma fé que o havia livrado das drogas e das ruas. Senhor, o Senhor é o Deus que abre caminhos onde não há. O Senhor é o Deus que transforma o impossível. Se o Senhor curou as minhas mãos, se o Senhor me tirou da lama, o Senhor pode curar esse menino. Em nome de Jesus, eu determino, esses rins serão restaurados. A saúde de Lucas é ressuscitada agora. Foi então que algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão, foi um calor que encheu o lugar, como se o Espírito Santo tivesse descido ali, naquela tenda simples. Marisa sentiu o corpo do filho estremecer, e de repente, Lucas, que há dias não chorava nem se mexia direito, abriu os olhinhos e emitiu um som fraco, mas claro. Um choro de vida. Os irmãos começaram a louvar, e Eduardo, com os olhos cheios d'água, sorriu. Deus é fiel. Ele gritou. A batalha já está ganha. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto Marisa levava Lucas para uma consulta de rotina, porque, mesmo com a fé, ela queria confirmar com os médicos, os exames mostravam algo que os deixaram boquiabertos: os rins do bebê estavam funcionando normalmente. Não havia mais sinais da doença. Os médicos não tinham explicação. Só uma enfermeira, que era evangélica, olhou para Marisa e sussurrou. Isso é coisa de Deus. Marisa voltou correndo para a Universal, dessa vez não com lágrimas de dor, mas de gratidão. E quando entrou na tenda, Eduardo já sabia o que tinha acontecido antes mesmo dela abrir a boca. Eu te falei, ele disse, abraçando os dois.
Deus não falha. A história de Lucas se espalhou. Pessoas que antes passavam reto pela tenda agora paravam para ouvir. Alguns vinham só por curiosidade, outros, desesperados por um milagre. E Eduardo, com a mesma paciência de sempre, repetia: não é a igreja que faz. Não sou eu que faço. É Deus. E Ele não muda. Se fez por mim, se fez por Lucas, faz por você também. Com o tempo, Marisa se tornou uma das voluntárias da tenda. Aprendeu a cozinhar, a orar, a compartilhar sua fé. E Lucas, que os médicos disseram que não viveria, cresceu forte, saudável, cheio de energia. Toda vez que alguém duvidava, Eduardo apontava para o menino correndo entre as cadeiras. Olha aí. Essa é a prova de que Deus não desiste da gente. Nunca. E assim, naquela esquina simples, entre panelas de sopa e bíblias gastas, o milagre continuava. Porque quando a fé encontra a necessidade, Deus age. E quando Deus age, nada fica igual. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à tenda arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado. Era um exame médico. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Não tenho mais para onde ir, ela confessou, sentando-se em um dos bancos de madeira. Já tentei de tudo. Remédios, tratamentos, até coisas que não deveria. Mas nada adiantou. Eduardo, que estava servindo sopa para as crianças, olhou para ela com aquele mesmo olhar firme que já tinha visto tantos desistirem da desesperança. Então você veio ao lugar certo, disse, secando as mãos no avental. Porque aqui a gente não trata doença. A gente trata com Deus. Ana não acreditava em milagres. Ou pelo menos, não acreditava mais. Mas naquela noite, enquanto as vozes se uniam em oração, algo dentro dela começou a ceder. Não foi de uma vez. Foi como uma rachadura fina em um muro de concreto, por onde uma luz insistente começa a vazar. As semanas passaram, e Ana voltou. Sempre voltava. Às vezes chorando, às vezes em silêncio. Até que uma manhã, ela entrou correndo na tenda, o rosto banhado em lágrimas, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Os médicos não entendem. Ela gritou, mostrando novos exames. Eles disseram que está tudo limpo. Que não tem mais nada. Que é como se nunca tivesse tido. Marisa, que estava organizando os cobertores doados, deixou tudo cair no chão e abraçou Ana como se fosse sua própria irmã. Eduardo sorriu, como sempre fazia quando via Deus escrevendo direito nas linhas tortas da vida. Eu não falei? Ele disse, apontando para o céu. Ele não muda. Se fez por mim, por Lucas, por você, faz por qualquer um que chegar aqui com fé. A notícia se espalhou. Mais pessoas começaram a vir. Não só doentes, mas gente quebrada por dentro, viciados, desempregados, famílias destruídas. E a cada história de transformação, a tenda ficava mais cheia. Mais viva. Até que um dia, o pastor da Universal que visitava o local olhou para Eduardo e disse: Você sabe que isso aqui já não é mais só uma tenda, não é? Isso aqui é um altar. Um lugar onde Deus está mostrando que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Eduardo baixou a cabeça, emocionado. Ele, que já tinha sido um homem sem rumo, agora via filas de pessoas sendo restauradas bem na sua frente. Lucas, já grandinho, ajudava a servir a sopa, enquanto Marisa orava com as mulheres que chegavam com o coração partido. E assim, naquela esquina que já foi esquecida, Deus continuava escrevendo histórias. Porque quando a fé encontra a necessidade, o impossível vira testemunho. E quando o testemunho se multiplica, até os céus aplaudem. Porque milagre não é só curar o corpo. Milagre é ver uma vida que estava morta voltar a sonhar. E ali, entre panelas, orações e abraços apertados, o milagre não parava. Nunca pararia. Era uma tarde de sábado quando Eduardo viu uma mulher entrar na tenda com os olhos inchados de tanto chorar. Ela se chamava Ana, uma mãe de 3 filhos que havia perdido o marido num acidente de trabalho há 2 meses. As contas se acumulavam, a comida faltava, e o desespero já tinha tirado até o seu sorriso. Quando ela chegou, mal conseguia falar.
Eu não aguento mais, pastor, ela sussurrou, segurando um papel amassado na mão. Era a notificação de despejo. Amanhã eles vão tirar a gente de casa. Eduardo não hesitou. Pegou as mãos dela, ainda trêmulas, e disse com uma firmeza que só vem de quem já viu Deus agir. Ana, aqui não tem problema sem solução. Hoje você vai sair daqui com uma resposta. Enquanto oravam, Lucas, agora com 14 anos, aproximou-se com um prato de sopa quente e um pão. Ele já tinha aprendido com a mãe, às vezes, a fé começa com um gesto simples. Ana comeu, e entre uma colherada e outra, as lágrimas foram dando lugar a uma esperança tímida. No domingo seguinte, durante o culto na Universal, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Deus vai usar esta igreja hoje. Ana levantou a mão, trêmula. O pastor a chamou à frente, e enquanto ela contava sua história, um homem na plateia se levantou. Era dono de uma pequena imobiliária, membro da igreja há anos. Eu tenho uma casa vazia há meses, disse ele, emocionado. Se a irmã quiser, pode morar lá sem pagar aluguel até se restabelecer. E ainda vou ajudar a arrumar um trabalho para você. Ana caiu de joelhos. Não era só uma casa. Era Deus dizendo, eu vejo você. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto Ana arrumava suas coisas para a mudança, recebeu uma ligação. Era a empresa onde seu marido trabalhava. Havia um seguro que ela nem sabia que existia, um valor suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar para um novo começo. Quando ela voltou à tenda para agradecer, Eduardo sorriu. Você viu? Deus não só abre portas, ele prepara mesas onde não tinha comida, dá casas onde só tinha desespero. Isso aqui não é religião, Ana. Isso é família. E assim, a esquina que já foi esquecida virou um farol. As pessoas começavam a chegar não só pela sopa ou pela oração, mas porque ali, entre aquelas paredes de lona, elas encontravam algo que o mundo não podia dar, a certeza de que, não importa quão escuro esteja o caminho, Deus está escrevendo a última página da história e ela sempre termina em vitória. Porque milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E naquela tenda da Universal, todos os dias, vidas eram reescritas com a tinta da fé e o selo do amor de Deus. O milagre completo. Ana seguiu os passos de Eduardo até a tenda, onde o cheiro de pão quente se misturava ao som de risos e lágrimas de gratidão. Entre as mãos calejadas que serviam sopa e os olhos que brilhavam com esperança, ela entendeu, o milagre não era só o prato de comida ou o teto improvisado. Era a transformação silenciosa que acontecia ali, como sementes brotando no asfalto rachado. Naquela noite, enquanto ajudava a distribuir cobertores, Ana conheceu Maria, uma senhora que há meses dormia na calçada com os 2 netos. Eu já tinha perdido até a vontade de pedir ajuda, confessou, apertando as mãos de Ana. Mas aqui me disseram que Deus não esquece endereço. Os meninos, agora com barrigas cheias e sorrisos tímidos, brincavam entre as cadeiras, como se aquele pedaço de lona fosse um castelo. Dias depois, a notícia se espalhou, um comerciante do bairro doou um prédio abandonado para abrigar o trabalho. As paredes ganharam cor, os quartos viraram lar, e a esquina esquecida tornou-se um ponto de luz na cidade. Ana, que chegará com o coração vazio, agora coordenava voluntários. Eduardo, com seu sorriso sábio, apenas observava, Deus não muda as circunstâncias para depois mudar as pessoas. Ele muda as pessoas para que elas mudem as circunstâncias. Reflexão final. O milagre não estava no prato servido ou no teto oferecido, estava na mão estendida quando todas as outras se fecharam. Na fé que transformou uma tenda em lar e estranhos em família. Porque Deus não nos tira do deserto, Ele faz manar água nas pedras e nos ensina a enxergar a vitória onde outros veem apenas ruínas. Lição de vida. A esperança não é a certeza de que o caminho será fácil, mas a convicção de que, mesmo nas esquinas mais esquecidas, Deus está tecendo um final que o mundo não pode apagar. E o maior milagre? Descobrir que, ao abençoar o próximo, somos nós os primeiros a ser salvos.